Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre ciência, mas de um jeito super prático. A gente vai mergulhar num tema fascinante. Como é possível, digamos, hackear o nosso envelhecimento biológico? E para começar, eu quero lançar uma pergunta. Pensa rápido. O que é luxo de verdade? Sabe, quando a gente fala em luxo, o que vem primeiro na cabeça? Talvez a resposta não seja exatamente aquilo que a gente imagina. Olha só essa frase: o verdadeiro luxo é acordar pela manhã e perceber que não se sente dor. Isso muda tudo, né? Tira o foco do que é material e leva a gente para algo muito, mas muito mais essencial: o bem-estar, a nossa vitalidade. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que a saúde virou um novo luxo. E o foco mudou de simplesmente viver mais para viver bem. Olha que interessante. Desde a década de 30, a nossa expectativa de vida quase dobrou. É incrível. Mas hoje, o grande desafio é outro. Não é só sobre adicionar mais anos à vida, e sim adicionar mais vida a esses anos. É exatamente aqui que entra um conceito super importante, o de health span. Basicamente, é a nossa expectativa de vida saudável. A meta hoje em dia é essa. Não é só viver até os 90, é chegar lá com autonomia, com a mente afiada, com energia para curtir a vida de verdade. E agora a gente entra numa parte fascinante: o relógio celular do nosso corpo. A ideia aqui é entender a diferença entre a idade que está no nosso RG e a nossa idade biológica. Pensa assim, dentro da gente existe um relógio secreto, sabe? Um que não marca os aniversários, ele marca o nosso envelhecimento real. E a história que ele conta é muito mais precisa sobre a nossa saúde. E para a gente entender como esse relógio funciona, a gente precisa dar um zoom bem grande, lá no nível dos nossos cromossomos. É aqui que a gente conhece o protagonista da nossa história, o telômero. O que é isso? Bom, é como uma capinha protetora que fica na ponta de cada cromossomo. E a função dele é gigantesca: proteger o nosso DNA. Para ficar bem fácil de visualizar, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Pensa na pontinha de plástico de um cadarço de sapato. Exato, o nosso DNA, o cromossomo, é o cadarço. E o telômero é aquela ponteira de plástico. Sem ela, o cadarço começa a desfiar, a se estragar. Com o nosso DNA é a mesma coisa. O telômero é essa proteção essencial que impede que o nosso material genético se degrade. Ok, e aqui vem o ponto-chave. Toda vez que uma célula do nosso corpo se divide, o que acontece o tempo todo para a gente se regenerar, essa pontinha protetora, o telômero, fica um pouquinho mais curta. E o que acontece quando ela fica curta demais? A célula para de se dividir, ela envelhece. Esse é o processo que a ciência chama de senescência celular. Agora, se os telômeros são os nossos heróis, toda boa história precisa de vilões, né? E nessa história, os vilões são os fatores do nosso estilo de vida que, infelizmente, aceleram o trabalho desse relógio celular. O primeiro grande vilão, o estresse crônico. E aqui é importante entender que estresse não é só uma sensação ruim na cabeça. Ele tem um impacto físico real. O excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, basicamente sabota a enzima que deveria consertar os nossos telômeros, a telomerase. É como se ele desligasse a equipe de manutenção. Vilão número 2, sono de má qualidade. Muita gente ainda acha que dormir é perda de tempo, mas é o contrário. O sono é o nosso período de manutenção. É durante o sono profundo que o corpo vai lá e conserta o DNA. Estudos mostram que dormir menos de 6 horas por noite está ligado diretamente a telômeros mais curtos. É sério. E o terceiro vilão, claro, não podia faltar: os alimentos inflamatórios. Sabe, ultraprocessados, excesso de açúcar, gorduras ruins. Tudo isso cria um estado de inflamação constante no corpo. É como um estresse contínuo para as células, o que acelera todo aquele processo de desgaste que a gente acabou de ver. Mas calma, a história não é só sobre vilões e problemas. Pelo contrário, a parte mais legal é que a gente não é vítima disso tudo. Nós podemos agir. E é isso que a gente vai ver agora, as ferramentas poderosas para proteger e até ajudar a reconstruir nossos telômeros. Então, o que a gente pode fazer na prática? Pensa num kit de ferramentas de longevidade com 3 partes. Primeiro, cuidar do equilíbrio hormonal, para manter os sinais de vitalidade das células. Segundo, praticar o jejum, que ativa um processo incrível de limpeza celular chamado autofagia. E terceiro, se movimentar. O exercício físico estimula aquela enzima de reparo, a telomerase, que a gente falou antes. E olha que sensacional, tem um bônus nisso tudo. Esses mesmos hábitos que protegem o nosso DNA fazem outra coisa fantástica.
Eles estimulam a neurogênese, que é a criação de novas células cerebrais. Ou seja, cuidar dos telômeros é ao mesmo tempo cuidar da saúde do cérebro, é um 2 em 1. Bom, e para quem gosta de um passo além, a ciência também explora o futuro dos suplementos. A ideia aqui é entender como intervenções mais avançadas podem ajudar nesse processo. Existem 2 compostos bioativos que são como guardiões do nosso DNA. Um é a curcúmina, super conhecida pelo seu efeito anti-inflamatório. O outro é o resveratrol, que faz algo incrível. Ele ativa umas proteínas que protegem o DNA, meio que simulando os benefícios do jejum para as células. Mas tem um detalhe importante. Não adianta só ingerir esses compostos. Eles precisam ser absorvidos pelo corpo. E é aí que entra a nanotecnologia, como uma forma de entregar esses ativos com mais eficiência, garantindo que eles cheguem onde realmente importa, lá dentro das células. Bem, estamos chegando ao final e a mensagem principal é essa. O nosso relógio biológico é uma escolha. O poder de influenciar esse processo está, em grande parte, com a gente. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos só relembrar o código da longevidade. Os telômeros são as capas protetoras do DNA. O comprimento deles reflete a nossa idade biológica real. E os pilares para cuidar deles são gerenciar o estresse, priorizar o sono, mexer o corpo e ter uma dieta anti-inflamatória. No fim das contas, o conhecimento é que nos dá o poder da escolha. E para fechar de vez, fica aqui uma provocação. A ciência do envelhecimento está nas nossas mãos. Não é mais algo que a gente só assiste acontecer. É uma ferramenta ativa. A grande questão é o que cada um de nós vai fazer com ela.